A Terra não é plana, mas Júpiter pode ter sido. Em vez de ser uma grande bola redonda, os gigantes gasosos em nosso sistema podem ter começado mais como panquecas achatadas. Júpiter é um dos mais antigos de nossos vizinhos. Tem 4,6 bilhões de anos, assim como o nosso Sol. E quando era apenas um planeta bebê, provavelmente se formou por meio de um processo chamado instabilidade de disco. Tudo começa com as estrelas. Quando uma estrela está se formando, ela não se parece com um objeto redondo, é mais como um grande disco de material. Durante esse estágio, sopram ventos muito quentes feitos de partículas carregadas. A poeira nesse disco contém elementos como carbono e ferro. Algumas delas colidem e se unem, formando objetos maiores. A poeira se transforma em seixos, os seixos se transformam em rochas e as rochas se chocam umas com as outras, ficando maiores. O gás no disco ajuda todos esses pedaços sólidos a se unirem. Alguns se quebram, mas outros permanecem, e são eles que se tornam as peças básicas dos planetas. Eles são chamados de planetesimais. Até mesmo os gigantes gasosos, como Júpiter, começaram como minúsculas partículas de poeira menores que um fio de cabelo humano. Por fim, elas formaram seus próprios discos de gás, grandes e em forma de anel, que começaram a girar em torno do nosso Sol, crescendo e juntando gás e rochas como bolas de neve. Os gigantes gasosos são especiais. Eles nasceram das partes mais frias do disco. Nas áreas frias, as moléculas são mais lentas, o que as torna mais fáceis de serem pegas. Nesses locais, a água pode congelar, e pequenos pedaços de gelo se unem e se misturam à poeira. Essas bolas de neve sujas se juntam e formam os núcleos de planetas enormes como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Nas áreas mais quentes e próximas à estrela, planetas rochosos como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte começaram a se formar. Depois que os gigantes gelados nasceram, não sobrou muito gás para esses planetas menores. Pode levar dezenas de milhões de anos para que esses planetas rochosos se formem após o nascimento da estrela. E o nosso Sol estava crescendo ao mesmo tempo, sugando o gás próximo e empurrando o material distante ainda mais para fora. Depois de bilhões de anos, o disco mudou completamente, transformando-se em uma estrela redonda com vários planetas, planetas anões, asteroides, luas, meteoroides e cometas ao seu redor. Recentemente, simulações mostraram que esses protoplanetas, como são chamadas essas primeiras bolas empoeiradas, não começam com a aparência dos planetas que conhecemos. No caso de gigantes gasosos como Júpiter, eles se pareciam mais com bolas esmagadas ou chocolates M&M's, não do tipo com amendoim. Quando o Sol era jovem, o disco de gás e poeira que o cercava esfriou e se tornou instável. Ele começou a se quebrar em grandes pedaços que colapsaram dramaticamente sob enorme gravidade para criar Júpiter. Com o tempo, ele se tornou um gigante gasoso redondo. Há muitas esquisitices que podem acontecer durante esse processo de formação de planetas. Você já se perguntou por que Vênus ou Urano giram na direção oposta em comparação com outros planetas? Normalmente, quando as coisas se formam a partir de um disco giratório de gás, elas tendem a girar na mesma direção. Por exemplo, se você girar um monte de bolas em uma corda, todas elas girarão na mesma direção. Portanto, teoricamente, todos os planetas também deveriam girar na mesma direção. Mas há muitos objetos que se movem rapidamente, como cometas e asteroides em nosso sistema solar. Quando eles se chocam com planetas, especialmente durante seus primeiros dias, essa colisão pode fazer com que os planetas girem na direção oposta. Vênus e Urano provavelmente sobreviveram a uma colisão maciça. Felizmente, eles não foram repelidos para o espaço sideral. A gravidade do Sol e dos planetas próximos os puxou de volta para o lugar. Há também os chamados planetas acoplados por maré. Esses são corpos celestes que giram de uma forma em que um lado está sempre voltado para sua estrela, enquanto o outro lado permanece em uma escuridão perpétua. Portanto, um lado é sempre muito quente, enquanto o outro é extremamente frio. Se estivéssemos em um planeta como esse, só conseguiríamos viver em uma linha tênue entre os lados. Esses planetas se formam quando estão muito próximos de sua estrela. As forças gravitacionais são extremamente fortes e, com o passar do tempo, essas forças diminuem a rotação do planeta até que ela coincida com o tempo necessário para orbitar a estrela. Imagine que você está girando em sua cadeira. Alguém se aproxima de você e, segurando a cadeira com as mãos, começa a girar com você. Dessa forma, vocês sempre estarão de frente um para o outro. Os planetas acoplados por maré funcionam mais ou menos assim. A nossa Lua é acoplada por maré em relação à Terra, e é por isso que só vemos um lado dela. Descobrimos mais de 5.000 planetas fora de nosso sistema solar, chamados exoplanetas. Alguns deles têm órbitas muito estranhas.
Por exemplo, planetas com órbitas incrivelmente longas, milhares de anos para fazer uma viagem ao redor da estrela, ou órbitas muito tortuosas, semelhantes às de cometas, ou os chamados Júpiteres quentes, que estão muito próximos de sua estrela, muito mais próximos do que Mercúrio está do nosso Sol. Mas esses planetas não podem ter se formado onde estão agora. À medida que seu sistema solar evoluiu, eles mudaram de posição por algum motivo. Esse rearranjo é chamado de migração planetária. Há 3 maneiras principais de essa migração acontecer. Primeiro, por causa do gás e da poeira que giram ao redor do planeta. Quando um planeta se choca com esse material, pode criar padrões espirais no gás. Esses padrões podem empurrar o planeta para mais perto ou para mais longe do centro, dependendo de como eles se misturam. Isso é chamado de migração impulsionada pelo gás. Foi isso que Júpiter experimentou quando se aproximou do Sol bilhões de anos atrás. Isso também explica a existência de Júpiteres quentes. Segundo, os planetas grandes podem empurrar os menores, mudando suas trajetórias. Terceiro, a gravidade da estrela pode puxar o planeta, tornando sua órbita mais circular. Você já ouviu falar de planetas interestelares? Imagine um planeta solitário flutuando na vastidão do espaço sem uma estrela para chamar de lar. Eles são como os nômades errantes da nossa galáxia, condenados a ficar à deriva para sempre. E há tantos deles, pode haver mais planetas flutuando livremente do que aqueles que estão ligados a estrelas. Estamos falando de trilhões de planetas interestelares que vagam apenas em nossa galáxia Via Láctea. Eles costumam ser tão grandes quanto o nosso maior planeta, Júpiter, mas a maioria deles pode ter o tamanho da Terra. Alguns podem até ter atmosferas espessas que os mantêm aquecidos, mesmo estando longe de qualquer estrela. Alguns deles podem ter auroras selvagens, enquanto outros podem abrigar luas com água líquida, um possível refúgio para a vida. Há até mesmo uma chance de que eles possam conter vida extraterrestre. Esses planetas podem se chocar com outras estrelas ou até mesmo com sistemas planetários inteiros enquanto viajam pelo espaço. Ocasionalmente, podem ficar presos na gravidade de uma estrela por um tempo antes de serem lançados de volta ao espaço. Mas como eles nascem? Às vezes, durante esse processo caótico de formação de planetas, nem todos conseguem ficar perto de sua estrela-mãe. Alguns deles são expulsos de seu sistema solar devido a poderosas interações gravitacionais com outros planetas ou estrelas passageiras. Esses planetas ejetados tornam-se planetas interestelares. Em 2012, os astrônomos encontraram um sistema solar do início do universo. Esse sistema inclui uma estrela e 2 planetas. Nós o chamamos de sistema fóssil. A estrela é muito antiga, com cerca de 13 bilhões de anos, quase tão antiga quanto todo o nosso universo. Ela é composta principalmente de hidrogênio e hélio. Isso é incomum porque os planetas geralmente se formam a partir de nuvens de gás que contêm materiais mais pesados. Foi então que descobrimos que o modo como os planetas se formavam antes era diferente de como se formam agora. Sabemos que as estrelas com mais metais têm maior probabilidade de ter planetas. No jargão da astronomia, metais significa qualquer elemento químico que não seja hidrogênio e hélio. Porém, no início do universo, não havia muitos metais. A maioria deles foi criado no interior das estrelas e depois se espalhou pelo espaço quando essas estrelas explodiram. Então, quando se formaram os primeiros planetas? Esse sistema recém-descoberto ajuda a responder a essas perguntas. Seus 2 planetas gigantes estão orbitando uma estrela incrivelmente pobre em metais e extremamente velha. Isso deveria ser muito raro, se não impossível. Mas eles existem. Isso significa que talvez haja mais planetas em sistemas pobres em metais do que pensávamos. Estudá-los nos ajudará a aprender mais sobre a história da formação dos planetas. O telescópio Hubble orbita nosso planeta olhando para o grande universo desconhecido. Como está fora da nossa atmosfera, pode ver muito mais longe do que os telescópios em Terra, sem nuvens lá em cima. Esse carinha nos ajudou a confirmar a teoria sobre buracos negros supermassivos no centro das galáxias. Ele também descobriu um monte de novas galáxias, incluindo a mais antiga do mundo, que é cerca de 8 bilhões de anos mais velha que a nossa. Mas vamos viajar 25 anos-luz de distância para outra estrela especial, a Fomalhaut. Ela é uma das mais brilhantes no céu noturno e fica na constelação Peixe Austral. É quase 2 vezes maior e mais pesada que o Sol. Se você olhar para ela de longe, poderá ver um disco amarelo brilhante ao redor. Formado por detritos, ele é cheio de pedaços de rocha espacial e enorme. Sua largura é cerca de 25 vezes a distância da Terra até o Sol. Os cientistas estavam curiosos sobre isso. Será que toda essa poeira espacial iria se misturar e se tornar um planeta um dia?
Mas então eles viram outra coisa. Bem ali, em meio a todos aqueles detritos, estava um objeto enorme e misterioso. Um grande ponto amarelo orbitando a estrela. Parecia que ela estava patinando em uma pista de gelo cósmica. Então, em 2008, os cientistas anunciaram que haviam descoberto um exoplaneta chamado Fomalhaut B. Ele foi o primeiro planeta fora do nosso sistema solar que pudemos realmente ver com nossos próprios olhos. É difícil saber o quão pesado ele é. Provavelmente algo como 2 vezes Marte. E vive bem longe de sua estrela hospedeira, cerca de 4 vezes a distância do Sol até Netuno. Um ano neste planeta seria o mesmo que 1.700 anos na Terra. Todos seríamos bebês lá. Então, uma pergunta. O planeta realmente existe? Os cientistas discutiram sobre isso e, em 2012, o preciso telescópio Hubble apresentou alguns novos dados. Ele era real o tempo todo. Se fosse um gigante gasoso como Júpiter ou Saturno, isso o tornaria incrivelmente jovem, 10 anos mais novo que a Terra. E toda aquela poeira ao redor parece brilhar sem parar. Você teria que usar óculos de sol 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas e agora? Ele desapareceu novamente. Nada além de um monte de detritos. Então, talvez tenha sido destruído por um asteroide gigante, como aquele que acabou com os dinossauros na face da Terra. Ou pode ter sido destruído por um planeta interestelar. Estes são planetas que voam ao redor da galáxia sem uma órbita clara. Talvez a poeira seja tudo o que sobrou de uma colisão de frente. Ou, quem sabe, algo saiu do controle no núcleo do planeta e explodiu por dentro. Os cientistas agora acreditam que o Fomalhaut B nunca foi realmente um planeta, para começo de conversa, e sim apenas sobra de 2 grandes rochas que se chocaram. De longe, esse enorme tipo de colisão pareceria apenas um ponto amarelo. Essas 2 rochas espaciais em colisão devem ter pelo menos 200 quilômetros de largura, algo como a distância de Washington até a Filadélfia, nos Estados Unidos. Mas esta não é a primeira vez que um planeta simplesmente aparece e some de vista. Os cientistas pensaram ter encontrado um planeta do tamanho da Terra orbitando o nosso vizinho, Alpha Centauri. Eles o chamaram de Alpha Centauri BB, não tão cintilante. Mas no final, descobriu-se que ele não existia. Opa! Os cientistas cometem erros como todos nós. Não muito tempo atrás, eles acreditavam que poderia haver vida em Vênus. Isso porque encontraram vestígios de um gás especial, a fosfina, que pode ser um sinal de vida. Esse foi o assunto mais comentado durante um mês. Mas então alguém decidiu conferir os dados. Havia um pouco de fosfina flutuando, mas não tanto quanto se pensava. Voltando no tempo, algumas centenas de anos, podemos encontrar erros ainda mais bobos. Naquela época, as pessoas acreditavam que o Sol girava em torno da Terra e que nosso planeta era o centro de todo o universo. Isso porque não havia equipamentos sofisticados para medir as coisas. As pessoas viam o Sol nascer no leste e se pôr no oeste. Isso era o suficiente para dizer que ele girava ao nosso redor. Então, o que aconteceu com aquele planeta? Basicamente, o Hubble tirou uma foto de todo o sistema estelar. Mas como está tão longe, a imagem saiu meio desfocada. Os cientistas viram apenas um grande ponto amarelo e presumiram que fosse um planeta. Os cientistas geralmente não tiram fotos de planetas distantes. Normalmente precisam usar a matemática para encontrá-los. Os objetos espaciais estão em uma constante dança uns com os outros. Esta dança emite muita energia, como a gravitacional e a da luz. É tipo isso. Digamos que seu amigo esteja escondido em um canto. Você não consegue vê-lo, mas pode ver sua sombra no chão. É mais ou menos assim que os pesquisadores fazem quando olham para as estrelas em busca de planetas. Então, grande coisa. Um planeta desaparecer a bilhões de quilômetros daqui. Mas e se o nosso sistema solar perfeitamente equilibrado perdesse um de seus planetas? É melhor você acreditar que isso afetaria nossas vidas. Primeiro, Mercúrio. O lado bom é que ele é muito pequeno para ter um efeito gravitacional na Terra. Então, nem notaríamos se sumisse. O próximo da fila é Vênus. Este lugar quente é às vezes chamado de irmão gêmeo da Terra. É completamente desabitado, claro. Fora isso, é um dos pontos mais brilhantes do nosso céu noturno. Retire-o do sistema solar e... uau! Fica muito mais escuro à noite. Mas ainda assim não é exatamente uma grande diferença. Marte. A vida sem esse planeta pode até ser boa para a Terra. Existe um cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter.
A gravidade marciana pode pegar um asteroide do cinturão, girá-lo e catapultá-lo na nossa direção. Sem ele, os asteroides permaneceriam no lugar graças a Júpiter, que é mais pesado do que todos os planetas do nosso sistema solar juntos. Ele segura o cinturão de asteroides e sua gravidade é realmente forte o suficiente para afetar a Terra. Alguns milhares de anos depois, após seu desaparecimento, notaríamos grandes mudanças. Iríamos nos aproximar do Sol, o que significa algumas coisas. 1. Teríamos um clima muito mais quente durante todo o ano. E 2. Nossos dias, semanas e anos seriam mais curtos. Saturno, Urano e Netuno ficam muito distantes para que possamos notar se eles desaparecerem. Só resta um. Não é Plutão. E se a Lua desaparecesse? Basicamente seria o caos. A Terra se inclinaria ainda mais e o clima em todo o mundo ficaria louco. Ainda mais maluco do que agora. Poderia até levar a uma nova era do gelo. A Terra começaria a girar muito mais rápido, então, em vez de 24 horas em um dia, poderíamos ter entre 6 e 12. E embora as noites fossem muito mais curtas, elas também seriam mais escuras do que nunca. Quando vemos a Lua, na verdade estamos vendo o Sol refletindo sua luz nela. E mesmo uma nova Lua é geralmente o objeto mais brilhante no céu noturno. Se o Sol desaparecesse do nosso céu, seria praticamente o fim do jogo. Essa estrela é o centro de todo o nosso sistema solar. Sem ele, as órbitas de todos os planetas entrariam em colapso e seria um caos completo. A Terra, a Lua e todos os outros planetas vizinhos simplesmente disparariam pelo universo, indo para... Bem, simplesmente não sabemos. O período do dia seria coisa do passado, pois precisaríamos do Sol para isso. Então seria noite para sempre. Provavelmente nunca veríamos a Lua novamente. Nunca veríamos nada novamente. A Terra ficaria cada vez mais fria e toda a água do planeta congelaria gradualmente. Mas e se o Sol se transformasse em um buraco negro? Ainda poderíamos orbitá-lo. Ainda bem que estamos longe dele o suficiente para ficarmos seguros. Mercúrio e Vênus podem ser engolidos, mas podemos ter sorte. Então, ficaríamos onde estamos, mas não teríamos o Sol para nos aquecer. Se acontecer devagar o suficiente, podemos ser capazes de nos adaptar. Precisaríamos de uma nova fonte de energia e de luz, e as plantas teriam que se adaptar para obter sua energia de outro lugar. Provavelmente, precisaríamos construir uma enorme cobertura sobre cada cidade, floresta, oceano, ou simplesmente pular do barco e nos mudarmos para outro planeta. Você pega um canudo gigante e começa a inflar Saturno. Ele está ficando cada vez maior e maior e maior. Já chega. Agora vamos adicionar alguns anéis gigantes. Pronto. Este é o Super Saturno, também chamado de Saturno com esteroides. Trata-se de um objeto real que os cientistas descobriram em 2012, o planeta chamado J1407b. E eles ainda não têm certeza do que realmente é. Poderia ser um gigante gasoso como Júpiter ou Saturno no nosso sistema solar. Nesse caso, não haveria nenhuma superfície sólida nele. E se quisesse colocar os pés ali, você simplesmente percorreria todo o caminho até o centro dele. Mas também pode ser uma anã marrom, que é algo entre um grande planeta e uma estrela propriamente dita. E esses objetos devem ser pesados o suficiente para iniciar reações termonucleares, como as que acontecem dentro das estrelas. Mas a força dessas reações é muito fraca para que as anãs marrons brilhem e emitam calor. Para imaginar o tamanho e o peso de J1407b, vamos olhar para a nossa Terra. Se você colocar nosso planeta em uma balança, ela mostrará um número 6, mais 21 zeros de toneladas. Ele também tem cerca de 12.700 quilômetros de diâmetro. Agora aqui está Júpiter, o maior do nosso sistema solar. Seu diâmetro é 11 vezes maior que o da Terra e 318 vezes mais pesado. Se ele fosse um balde, você poderia colocar 1.321 terras nele. E este é o herói do dia, Super Saturno, quase 20 vezes maior que Júpiter. Para equilibrar a balança, você precisaria colocar 6.360 terras do outro lado. Os anéis de lá são tão largos que, se estivessem no sistema solar, ocupariam mais da metade do espaço entre o Sol e a Terra. E se trocasse de lugar com o original que conhecemos, você veria esses anéis a olho nu. Seriam maiores do que a Lua cheia. Presumivelmente, eles apareceram da mesma maneira que aqueles ao redor de nosso Saturno. Uma teoria diz que são os restos de uma Lua que já existiu, cuja órbita não era estável. E com o tempo,
esse satélite foi dilacerado pelas forças das marés e do enorme planeta que orbitava. Pequenos pedaços da antiga Lua ocuparam seus lugares na órbita do gigante e colidiram um com o outro, como em um liquidificador. Depois de algum tempo, tudo o que restou foram basicamente partículas de poeira e gelo, movendo-se ao redor do planeta gigantesco. Outra teoria sugere que os anéis apareceram depois que a Lua colidiu com um asteroide ou outro satélite natural. Em seguida, o liquidificador gravitacional fez a sua parte e transformou os detritos nos anéis. Alguns cientistas acreditam que estes se formaram na mesma época do próprio planeta. Então, seriam apenas os restos da nebulosa planetária, que é uma nuvem de gás, detritos espaciais e poeira, que mais tarde, provavelmente, encolheu e se solidificou para formar um planeta. Só podemos supor de onde Super Saturno tirou seus anéis, mas os cientistas dizem que sua massa equivale a 80% da Terra. Isso pode significar que a Lua que costumava orbitar J1407b tinha aproximadamente o mesmo tamanho do nosso planeta. Há uma pequena lacuna no meio desses anéis. Os cientistas acreditam que a Lua de Super Saturno pode estar lá. Se for esse o caso, deve ser do tamanho de Marte. Se os pesquisadores estiverem certos e Super Saturno for, na verdade, uma anã marrom, essa é uma descoberta incrível. Eles poderão observá-la envelhecer. Supostamente as anãs marrons perdem sua energia e encolhem, desaparecendo no processo. E quando uma esgota toda a sua energia, ela se transforma em uma anã negra, que é fácil de confundir com um buraco negro. As anãs negras ainda não foram descobertas em nenhum lugar do universo, porque levam de trilhões a quatrilhões de anos para se formar. Nosso universo é muito jovem, e nenhuma das estrelas, mesmo aquelas que apareceram quando o universo surgiu, tiveram tempo de se tornar anãs negras. Um dos objetos mais antigos do universo é esta anã branca, com um nome bem longo, WD 0346-246. Ela tem entre 11 e 12 bilhões de anos, e a metade da temperatura do nosso Sol, e ainda está esfriando. Seriam necessários cerca de 10 e mais 15 zeros de anos para se transformar em uma anã negra. Para efeito de comparação, o universo tem 1,4 e mais 10 zeros de anos de idade. Os cientistas acreditam que uma anã negra existirá por cerca de 10 mais 25 zeros de anos, alimentando-se de matéria escura. Depois disso, seus prótons, as menores partículas da matéria, começarão a se decompor. E então, a anã negra simplesmente evaporará. Isso levará outros 10 mais 49 zeros de anos. Mas, se os prótons permanecerem intactos, um cenário muito mais interessante aguardará a anã negra. Em mais 10 e 1.500 zeros de anos, a anã negra se tornará uma estrela de ferro, que é essencialmente apenas uma bala de canhão no espaço. Essa esfera de ferro existirá por bilhões de vezes a mais do que o nosso universo inteiro, até que de repente se transforme em um buraco negro. Portanto, o processo de formação de uma anã negra é extremamente longo. Uma estrela normal demoraria muito tempo para envelhecer tanto. Mas Super Saturno, se ele for uma anã marrom, pode estar muito mais perto desse estado. Saturno com esteroides não é o único planeta estranho em nosso universo. Aqui está Gliese 436b, que foi detectado pelo método de trânsito. Um trânsito acontece quando um planeta se move entre sua estrela hospedeira e um observador. É parecido com um eclipse lunar. Esse planeta tem 4 vezes o tamanho da Terra e é 22 vezes mais pesado. É quase como Netuno. Trata-se de um mundo aquático exótico. A água lá é sólida, mas não é gelo. Ela tem uma temperatura de cerca de 270 graus. A água em uma panela se transforma em vapor a 100 graus, mas em Gliese 436b, o líquido permanece sólido devido à pressão extrema. Os cientistas também descobriram que a atmosfera dele está evaporando para o espaço sideral. É por isso que é uma nuvem circular gigante ao redor, constantemente se movendo em sua órbita, dando ao planeta uma longa cauda que se parece com a de um cometa. Cancri-E possui riquezas incríveis que valem mais do que todo o dinheiro da Terra. Existem diamantes espalhados por todo o planeta, que é cerca de 2 vezes mais largo e 8 vezes mais pesado que o nosso. Além disso, não gira. Um de seus lados sempre fica voltado para a estrela hospedeira. A temperatura da superfície ali é quase 2 vezes mais alta que a de um incêndio em chamas. E como a estrela hospedeira é rica em carbono, o planeta também contém muito desse elemento. A pressão e as temperaturas intensas ajudam a transformar o carbono em grafite e diamantes. Infelizmente, Cancri-E está a 40 anos-luz de distância do nosso. Portanto, demoraria cerca de 730 mil anos para chegarmos lá em um foguete normal.
Outro que é rico em pedras preciosas é HAT P7b, a cerca de 1000 anos-luz de distância daqui. É 60% maior e quase 2 vezes mais pesado que Júpiter. Está tão perto da sua estrela hospedeira que faz uma revolução ao seu redor em apenas 2 dias terrestres. Por causa dessa proximidade, HAT P7b é quase tão quente quanto uma anã branca. Se você olhar para o lado noturno dele, verá nuvens incomuns. Os cientistas acreditam que elas podem ser ricas em corindon. Esse material é o que forma rubis e safiras. Portanto, é provável que chovam pedras preciosas muito caras e bonitas por lá. VASP-12b é um dos planetas mais escuros já descobertos. Apenas um de seus lados está voltado para sua estrela hospedeira. Sua superfície é tão escura que consome cerca de 94% de toda a luz visível. Então, se parece muito com um buraco negro. A estrela hospedeira aquece tanto o VASP-12b que o material ali evapora continuamente. Então a forte gravidade da estrela puxa essa nuvem na sua direção, formando um disco. Mas TRES-2b é o campeão, sendo o planeta mais escuro conhecido pelas pessoas. Ele absorve 99% da luz proveniente de sua estrela. Isso significa que consome mais luz do que um pedaço de carvão. 1% da luz restante parece vermelha quando é refletida por este gigante gasoso. De longe, esse carinha parece muito mal. Um dos planetas mais antigos do universo é PSR B1620-26b. Ele tem cerca de 12,7 bilhões de anos. Ou seja, se formou cerca de 1 bilhão de anos após o Big Bang. É tão antigo que suas 2 estrelas hospedeiras tiveram tempo de evoluir. Uma é uma anã branca, a outra é um pulsar que faz quase 100 rotações por segundo. O nascer do Sol no planeta deve ser impressionante. Neste momento, esse sistema estelar está se movendo em direção a um denso aglomerado de estrelas. É provável que isso leve a uma colisão estelar. Portanto, o destino de PSR B1620-26b é desconhecido. Kepler 438b é um dos planetas mais parecidos com a Terra. Ele é apenas 12% maior e fica na zona habitável de sua estrela hospedeira. Nem muito perto, nem muito longe. É um local ideal onde a água não evapora por causa do calor e não se transforma em gelo em razão do frio. E pode hospedar vida em sua superfície. No futuro, também pode se tornar um novo lar para a humanidade. Mas as pessoas levariam cerca de 470 anos para chegar lá, mesmo se viajássemos na velocidade da luz, o que é impossível devido às leis da física. Oceanos de magma, ventos supersônicos, dias escaldantes e, em vez de chuva, um monte de pedras caindo sobre a sua cabeça. É só mais um dia como outro qualquer, né? Os astrônomos descobriram recentemente um novo superplaneta no espaço. O K2141b está a cerca de 200 anos-luz de distância de nós e precisando urgentemente de um nome novo. Exoplaneta é só um jeito chique de dizer que o planeta orbita sua própria estrela em outro sistema solar. A Terra orbita o Sol, mas esse planeta tem outro Sol. No entanto, o que torna o K2 e um monte de números tão assustador? Imagine nosso lindo planeta azul. Agora imagine todos os vulcões entrando em erupção ao mesmo tempo e a lava cobrindo os mares e oceanos. Furacões impetuosos, centenas de vezes mais rápidos que o normal, sopram por toda parte, 24 horas por dia. E vez ou outra, começa a chover pedras. Isso mesmo, pedras, sobre a sua cabeça. Esse planeta assustador entrou em nossas vidas cerca de 2 anos atrás e os cientistas ainda estão estudando ele. Mas como é um dia comum por lá? Para começar, não podemos nos esquecer da respiração. O oxigênio resolveu passar longe desse planeta. Você teria que se acostumar com sódio, monóxido de silicone e dióxido de silicone. Ou seja, péssimas condições de vida. Isso é só o começo. Quem sabe quais outras substâncias químicas existem por lá? E sim, oceanos de magma. A superfície do planeta está coberta por magma derretido até onde os olhos conseguem alcançar. Esse planeta de lava orbita muito perto de sua estrela e é por isso que sua superfície pega fogo. Os planetas mais próximos do Sol são Mercúrio e Vênus, mas esse planeta aqui fica ainda mais pertinho da sua estrela. E o mais estranho é que em metade desse planeta é sempre dia e na outra metade é sempre noite. Ele possui rotação sincronizada, assim como a nossa Lua, então não importa por quanto tempo você olhe para ele, jamais verá seu outro lado. É por isso que a parte em que é dia é sempre escaldante e repleta de oceanos de magma, enquanto o outro lado fica sempre congelado.
Se o magma não o queimar, você ainda terá grandes problemas pela frente. E, por favor, não olhe para cima. Está chovendo pedras. Na Terra, a água se transforma em vapor, sobe, forma nuvens, resfria e cai em forma de chuva, certo? No planeta de fogo acontece o mesmo. A diferença é que chove pedra, minha gente. O planeta é tão quente que vaporiza pedras. Ah, e não se esqueça dos ventos supersônicos com velocidades acima de 5.000 km por hora. Imagine seu boné sendo tirado da sua cabeça por um vento 5 vezes mais veloz que um avião. O vento mais forte já registrado na Terra foi o ciclone tropical Olivia, que atingiu a Austrália. Ele soprava a 400 km por hora. Agora imagine 12 vezes isso. No lado ensolarado do planeta, você se sentirá como um frango assado, a uma temperatura de 2.700 graus Celsius. O calor mais extremo que já passamos aqui na Terra foi na Califórnia, 60 graus Celsius. No deserto do Saara, a temperatura chega perto disso, mas não a ponto de fazer pedras evaporarem. Se você mora perto de algum deserto, sabe o quão seco e quente ele é. Mas sabia que os desertos também podem ter temperaturas congelantes? Toda região com pouca ou nenhuma chuva é chamada de deserto. Isso quer dizer que não existe vapor de água para impedir que as temperaturas fiquem insanas. Durante o dia, o sol aquece o deserto como se fosse um forno. Mas quando o sol se põe, o calor arruma suas coisas e desaparece, fazendo o lugar ficar mega frio. Alguns desertos já marcaram 40 graus negativos à noite. Mas, peraí, não neva nos desertos quando fica tão frio assim? Alguns desertos têm um pouquinho de neve aqui e ali, mas por causa da falta de vapor, não dá para ter muita neve. Apenas noites secas, congelantes e arenosas mesmo. Agora, o deserto do Saara não é o maior deserto da Terra. Esse título pertence à Antártica. São 13 milhões de quilômetros quadrados de gelo seco, quase sem pessoas e povoado por fofos pinguins. Então, tecnicamente, os pinguins vivem em desertos. Mas voltando ao planeta de fogo, vamos falar agora sobre o lado em que é sempre noite. É uma escuridão sem fim, e lá faz muito frio, cerca de menos 200 graus Celsius. E ainda tem os ventos supersônicos. A temperatura mais fria da Terra, 90 graus negativos em um centro de pesquisas na Antártica. Então, como esse exoplaneta apimentado fica se comparado com nossos vizinhos? Bem, Marte também não é habitável. Ele é o planeta vermelho, então você logo pensa que por lá faz um calorão infernal. Mas geralmente lá é congelante. Bem, mais que congelante. Se estiver planejando passar um fim de semana em Marte, pode deixar o guarda-chuva em casa. Não, lá não chove pedra. Na verdade, faz milhões de anos que não chove por lá. Pelo menos Marte tem dias e noites. E é como a Terra em outros aspectos. O equador de Marte é mega quente e faz bastante frio nos polos norte e sul, assim como em nosso planeta. Os cientistas até encontraram pequenas porções de neve de dióxido de carbono por lá. Na verdade, o planeta inteiro é coberto por dióxido de carbono, com uma pitada de nitrogênio aqui e ali. Os cientistas até relataram intensas nevascas em Marte, mas por serem compostas mais por dióxido de carbono, não são tempestades comuns. São mais como tempestades de gelo seco, aquela coisa usada em máquinas de fumaça. E Marte não é o único planeta onde o clima é maluco. Júpiter é famoso por suas tempestades gigantes. Elas não são como as que temos aqui. Estou falando de tempestades que duram séculos. A grande mancha vermelha de Júpiter é uma tempestade que já dura 400 anos e cabem 4 planetas Terra dentro dela. Ela já é bastante velha, mas nem chega perto das intensas tempestades do planeta K2. Vênus também tem chuvas intensas, mas não são de pedra. Lá é pior, lá chove ácido sulfúrico. Essa coisa pode causar sérias queimaduras na pele e fazer buracos enormes no seu guarda-chuva. A atmosfera de Vênus é repleta de dióxido de carbono, que age como uma rede para prender a radiação solar, então é absurdamente quente. Mas não tem nenhum oceano de magma. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol e nem tem atmosfera. Isso quer dizer que não há tempestades, nuvens, chuvas, nem vento. Não tem nada. Mercúrio é como um deserto aqui da Terra, sem vapor de água e sem chuva. Isso significa que as temperaturas disparam durante o dia e despencam absurdamente à noite. O exoplaneta K2 é como uma mistura de todas as partes mais extremas de todo o nosso sistema solar. Mas não vamos para lá tão cedo, nem fomos a Marte ainda. Isso só acontecerá em um futuro distante. Afinal, 200 anos-luz é uma longa viagem. Se formos para algum lugar em breve, certamente vamos querer acampar na Lua.
Lá não há oceanos de magma nem ventos violentos e as temperaturas são agradáveis. Então, por onde começaríamos? Bem, o principal problema é que os drones e os robôs de controle remoto estão ficando cada vez mais avançados. É bem mais barato enviá-los para mapear a Lua para nós, enquanto ficamos seguros aqui na Terra. E se quisermos mesmo começar a explorar o espaço fisicamente, precisaríamos de uma base espacial apropriada. E que lugar seria melhor que nossa brilhante Lua? Então, para que estudar planetas distantes? Qual a finalidade? Bem, os planetas são como pessoas. Eles têm diferentes idades e vivem em lugares diferentes. Quanto mais soubermos sobre eles, mais poderemos entender por que a vida existe, ou por que a gente existe aqui na Terra e não em outro planeta. Quando vemos novas descobertas de planetas malucos, temos novas ideias, que podem se transformar em invenções maravilhosas, capazes de facilitar a nossa vida. Só o simples ato de ir ao espaço nos dá muitas ideias. Lentes à prova de arranhões, equipamentos à prova de fogo, sistemas de filtragem de água, fones sem fio, aparelhos ortodônticos invisíveis e até aquele aspirador minúsculo que você usa para tirar os farelos das almofadas do seu sofá. Tudo isso foi inventado para ajudar os astronautas a trabalhar melhor no espaço e agora servem também para melhorar o nosso dia a dia. Talvez algum dia consigamos descobrir uma nova fonte de energia graças a um planeta ou estrela distante, ou possamos encontrar uma nova substância capaz de tornar nossas construções mais fortes, ou até mesmo mais energeticamente eficientes. Por milhares de anos, as pessoas conheciam apenas os planetas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, que podiam ser vistos por meio de telescópios simples ou até mesmo a olho nu, se as condições fossem boas. Mas, no final do século XVIII, um famoso astrônomo, William Herschel, descobriu um novo planeta de cor azul gelada. No início, as pessoas pensaram que se tratava de uma estrela, mas depois perceberam que era um planeta. Hoje o conhecemos como Urano, que está mais de 19 vezes mais distante do Sol do que a Terra. É tão longe que leva 84 anos para completar uma volta ao redor do Sol. Esse astrônomo também descobriu muitas outras coisas interessantes no espaço, como estrelas duplas e nebulosas. Em meados do século XIX, os cientistas notaram que algo puxava Urano e estranhamente atraía sua órbita. Eles pensaram que deveria haver outro planeta por lá e usaram a matemática para prever onde ele estaria. Finalmente, em 1846, encontraram Netuno com o auxílio de um telescópio. Ele era muito tênue para ser visto a olho nu porque estava muito distante do Sol. Era tudo muito empolgante. Quem sabe quantos outros planetas poderiam estar lá à espreita na escuridão do nosso sistema solar? Em meados de 1800, os astrônomos notaram que algo incomum estava acontecendo no céu. Um planeta pequeno e rochoso chamado Mercúrio estava se comportando de forma estranha. Ele não seguia a órbita previsível que se esperava. Um dos astrônomos era um brilhante cientista francês, Urbain Le Verrier. Ele apresentou uma teoria de que poderia haver outro planeta em nosso sistema solar que ninguém havia descoberto ainda e que estaria localizado em algum lugar entre Mercúrio e o Sol. Esse corpo celeste hipotético, que o astrônomo chamou de Vulcano em homenagem ao deus romano do fogo, teria uma superfície incrivelmente quente e poderia ser uma possível explicação para o estranho comportamento de Mercúrio. Le Verrier nunca afirmou com certeza que Vulcano era realmente a única coisa que estava perturbando a órbita de Mercúrio, mas, empolgados com a possibilidade de descobrir um novo planeta, astrônomos de todo o mundo aceitaram a ideia de Vulcano. Para algo que não existia, as pessoas se empenharam em desenvolver ideias e obter informações sobre ele. Alguns cientistas não achavam provável que tivessem deixado passar outro planeta tão grande quanto Mercúrio. Teria sido difícil não vê-lo até então, mas havia uma pequena chance de existir um menor dentro da órbita de Mercúrio que estivesse muito próximo do Sol e que não pudesse ser visto. Uma teoria dizia que estava a cerca de 20 milhões de quilômetros de distância da nossa estrela. Mercúrio é o planeta com a órbita mais excêntrica em nosso sistema solar, mas o ponto mais próximo que chega do Sol é cerca de 46 milhões de quilômetros. Isso significa que Vulcano estaria a menos da metade dessa distância. A teoria prosseguiu dizendo que, se ele existisse, orbitaria nossa estrela a cada 19 dias e 18 horas, e sua trajetória estaria inclinada cerca de 12 graus em relação a de outros planetas em nosso sistema solar. A posição de Vulcano, em seu ponto mais distante do Sol, ainda estaria muito próxima dele para ser vista a olho nu, mesmo durante o crepúsculo.
A única chance de avistá-lo seria durante um eclipse solar ou quando passasse em frente ao Sol, o que, conforme a teoria, aconteceria de 2 a 4 vezes por ano. Havia uma teoria de que esse planeta misterioso estava tão próximo do Sol que só poderia ser visto durante um eclipse solar total, quando a Lua bloqueava o brilho ofuscante da estrela. Assim, toda vez que havia um eclipse, os cientistas olhavam para ela na esperança de vislumbrar Vulcano. Os pesquisadores estavam se esforçando muito, mas não importa o que fizessem, não conseguiam encontrar esse planeta misterioso. Alguns astrônomos afirmaram tê-lo visto durante eclipses, mas ninguém jamais conseguiu confirmar ou encontrar evidências disso. A teoria de Vulcano foi deixada à espera de tempos melhores. Einstein tinha uma ideia diferente. Você conhece a teoria da relatividade geral dele, certo? Foi então que ele afirmou que a gravidade não era um tipo de força natural, mas um resultado da curvatura do espaço-tempo devido à presença de objetos espaciais gigantes, como planetas e estrelas. Os planetas giram em torno do Sol em sua órbita normal, porque o espaço-tempo é curvo. Isso significa que eles estão meio que caindo em direção à estrela central do nosso sistema solar. Albert Einstein tentou explicar a órbita incomum de Mercúrio usando sua própria teoria da relatividade. Diferente dos outros planetas de nosso sistema solar, a de Mercúrio não era tão circular. Em vez disso, parecia oscilar levemente, como se houvesse uma força invisível puxando-o para longe. O genial cientista disse que isso poderia estar acontecendo porque a gravidade maciça do nosso Sol estaria, na verdade, curvando o tecido do espaço-tempo ao seu redor. Ele afirmou ser possível que essa situação tenha alterado um pouco a órbita de Mercúrio. A comunidade científica levou algum tempo para testar essa teoria, mas ela acabou parecendo ser a mais plausível. Embora a teoria de Einstein tenha nos dado uma explicação mais elegante para a estranha órbita de Mercúrio, alguns cientistas ainda mantinham a esperança em Vulcano. Foi especialmente difícil abandonar a ideia sobre ele, porque Mercúrio também é realmente difícil de ver de onde estamos. Porém, mais tarde, cada vez mais cientistas começaram a aceitar a teoria de Einstein acima de sua imaginação e observavam um eclipse solar total, especificamente para testar a teoria da relatividade de Einstein, não por causa de Vulcano. Este não foi o único planeta hipotético sobre o qual todos estavam falando. Na era mais recente, alguns acreditam que poderia haver um outro misterioso à espreita na parte externa de nosso sistema solar. Porém, é mais provável que este exista. Ninguém o viu diretamente ainda, mas simulações de computador mostram que o chamado Planeta 9 ou X provavelmente está em algum lugar além de Netuno. Ambos podem ser semelhantes em tamanho. O planeta X pode ser 10 vezes mais massivo do que a Terra e circular em torno da nossa estrela em uma forma alongada, além de estar em média 20 vezes mais distante do Sol do que Netuno. Um ano lá pode durar de 10.000 a 20.000 anos terrestres. Em comparação, um ano em Netuno leva 165 anos terrestres. Algo tão grande se movendo além desse planeta poderia explicar as órbitas incomuns de objetos menores no cinturão de Kuiper. Esta é a área do nosso sistema solar, além de Netuno e onde ele orbita. É muito provável que existam muitos asteroides, cometas e outros corpos menores lá, a maioria feita de gelo. Havia outro planeta hipotético chamado Nibiru. Você lembra dos rumores de que o mundo poderia acabar em 2012? Um dos cenários populares era Nibiru, que, segundo alguns, atingiria a Terra no final do ano. É claro que não aconteceu nada. Ainda estamos aqui! Mas a ideia parecia interessante. As histórias começaram na década de 1970, quando um homem chamado Zecharia Sitchin mencionou Nibiru em seu livro O 12º Planeta, afirmando que ele orbita o Sol a cada 3.600 anos. Mas não há nenhuma chance de um corpo celeste com uma órbita tão excêntrica não perturbar outros planetas em nosso sistema solar com sua gravidade. E se ele realmente estivesse chegando tão perto da Terra em 2012, deveríamos ser capazes de vê-lo a olho nu. Alguns cálculos simples mostraram que Nibiru teria sido quase tão brilhante quanto Marte em seu ponto mais escuro e mais brilhante do que as estrelas mais fracas que você vê de uma cidade. Bem, talvez tenhamos mais sorte nos próximos 3.500 e poucos anos. Em 2011, apareceu um cometa chamado Elenin, que muitas pessoas pensaram que poderia ser Nibiru. Mas quando olhamos para cometas e planetas por meio de um telescópio,
vemos que eles têm uma aparência diferente. Um cometa tem uma coma, que é uma atmosfera de gás, juntamente com uma cauda, algo que um planeta não tem. Além disso, ele não se chocou com a Terra. Chegou muito perto do nosso Sol e se desintegrou. Os pedaços que sobraram continuarão a se mover em direção ao sistema solar externo pelos próximos 12.000 anos. Você já pensou na Terra como uma criatura inteligente em si? Bom, não uma criatura, mas talvez uma entidade, como se ela tivesse uma mente e alguns instintos de sobrevivência próprios. Quando dito dessa forma, parece que você está prestes a assistir a um filme de fantasia, em que o planeta em que caminhamos e vivemos diariamente acorda de repente, percebe que afinal não gosta tanto de nós e simplesmente enlouquece. Espero que não. Mas não estamos falando realmente de tais cenários, mas da ideia de que a atividade coletiva da vida, como micróbios e plantas, pode mudar um planeta e dar a ele uma vida própria. É como se o planeta tivesse uma mente verde. A metáfora da Terra como um planeta vivo faz sentido. Criaturas de todo o mundo rastejam, nadam, andam e voam pelas camadas mais altas de nossa Terra, oceano e céu. As plantas cobrem grande parte do nosso mundo. Além disso, há vírus e bactérias na água, no solo e até mesmo na atmosfera. Agora, imagine todos os seres vivos da Terra, como plantas, animais e micróbios, como uma equipe gigante trabalhando em conjunto. Eles têm trabalhos diferentes, mas todos fazem sua parte para tornar o planeta um lugar melhor para se viver. Por exemplo, as plantas produzem o oxigênio que respiramos e os animais ajudam a polinizar as flores. Juntos, eles formam a biosfera, que é como a equipe de vida da Terra. É aí que a ideia de inteligência planetária entra em cena. Assim como indivíduos e grupos podem ser inteligentes, um planeta inteiro também pode ser. Os pesquisadores acreditam que devemos medir a inteligência do planeta por sua capacidade de se manter em funcionamento para sempre. E assim como os seres humanos precisam trabalhar juntos para sobreviver, a inteligência coletiva de um planeta é medida pela capacidade de toda a vida nele existente de trabalhar em conjunto para atingir esse mesmo objetivo. É como se o planeta fosse um sistema complexo que sabe como cuidar de si mesmo, como as florestas. Elas podem compartilhar nutrientes por meio de suas redes subterrâneas secretas de fungos. Isso ajuda todas as árvores a se manterem saudáveis. Obviamente, podemos aprender muito com as florestas. Se fôssemos para o universo da fantasia em busca de planetas inteligentes e conscientes, com certeza escolheríamos Mogo, do Lanterna Verde. É uma entidade planetária específica que pode fazer coisas como mudar seu clima e alterar a gravidade, o crescimento das plantas ou algumas outras condições da superfície. Ou que tal a deslumbrante Pandora de Avatar? Você se lembra das cenas fascinantes da flora e da fauna de lá, com órgãos que podem lembrá-lo de tentáculos? Eles permitem que as criaturas se interconectem umas com as outras em um nível neural. É como se o planeta inteiro fosse um cérebro gigante com muitas árvores menores, criaturas e outras peças como se fossem as suas células. E estamos longe disso, mas ainda é bom imaginar. No momento, nossa civilização está no estágio que os cientistas chamam de tecnosfera imatura. Isso significa que ainda estamos muito concentrados no uso de tecnologias que nem sempre são boas para o nosso planeta. Não temos uma inteligência planetária ou uma compreensão coletiva do que precisa ser feito para melhorar o nosso planeta. Em vez disso, estamos todos fazendo nossas próprias coisas. Quer dizer que não estamos no pior estágio. Os pesquisadores criaram 4 estágios do passado e do futuro da Terra para explicar como a inteligência planetária poderia impactar o futuro da humanidade a longo prazo. O primeiro estágio é o que chamamos de biosfera imatura. Foi quando a vida começou na Terra bilhões de anos atrás. Apenas micróbios estavam presentes na Terra nua, sem nenhuma vegetação. Não havia nenhum impacto global, o que significa que esses micróbios ainda não podiam afetar a Terra, sua atmosfera ou outros sistemas de forma alguma. O segundo estágio é a biosfera madura, 2,5 bilhões a 540 milhões de anos atrás, quando continentes estáveis se formaram e a biosfera começou a ter uma forte influência sobre a Terra. O terceiro estágio, conhecido como tecnosfera imatura, é onde estamos agora, com sistemas interligados de comunicação, tecnologia, transporte, eletricidade e computadores que extraem recursos dos sistemas da Terra e afetam a biosfera. O quarto estágio, também conhecido como tecnosfera madura, é onde a Terra deve almejar estar no futuro.
Isso significa que a tecnologia beneficiará todo o planeta. Usaremos formas sustentáveis de energia, como a energia solar. A inteligência planetária é o sinal de um planeta maduro, e os pesquisadores estão tentando descobrir como podemos avançar em direção a ela. Portanto, as coisas que fazemos em um nível individual importam. A atividade coletiva da vida, como micróbios ou plantas, pode mudar um planeta e torná-lo mais do que apenas uma rocha sem vida flutuando no espaço. Por meio da biosfera, nosso planeta natal meio que descobriu como abrigar a vida por si só há bilhões de anos. E ainda está funcionando. Agora precisamos descobrir como ter um tipo semelhante de sistema de automanutenção, mas desta vez com a tecnosfera. É difícil imaginar que os planetas possam se tornar autoconscientes como Pandora ou algum outro mundo consciente imaginário por aí. Há algumas razões para isso. Primeiro, megafauna. Os planetas se formam com base em como diferentes materiais, como rochas, gases e líquidos, se reúnem em torno de uma nova estrela. É como uma grande reunião de família, em que todos trazem ingredientes diferentes para fazer um prato delicioso. E assim como esses ingredientes não se transformarão repentinamente em um ser vivo, os materiais que compõem um planeta não se transformarão simplesmente em criaturas autoconscientes. Na Terra, após bilhões de anos de reações químicas complexas, algumas moléculas começaram a se replicar e a carregar informações. Foi assim que a vida em nosso planeta começou. E a Terra é o único exemplo que temos. Aqui está o segundo motivo: fuga de cérebros. Imagine que você tem um grande jardim onde planta muitos cogumelos ou bactérias, esperando que eles se tornem realmente inteligentes e o ajudem a cuidar do jardim. Mas os cogumelos e as bactérias não têm cérebros como nós. Talvez eles nem precisem disso. Ter um cérebro grande também é muito caro para os animais. É preciso muita energia para mantê-lo funcionando. Portanto, os animais só se tornam tão inteligentes quanto precisam ser para sobreviver e prosperar em seu ambiente. Os cães e gatos são bastante inteligentes, porque precisam ser capazes de evitar o perigo e encontrar comida. Eles não precisam do tipo de inteligência humana para coisas como construir casas, criar arte ou inventar novas tecnologias. Portanto, seria difícil fazer com que todos os seres vivos e plantas tenham o mesmo nível de inteligência. A terceira razão pela qual seria difícil para um planeta se tornar autoconsciente é a principal regra do reino animal. A vida é a sobrevivência do mais apto. Toda criatura está competindo por recursos como água, comida e espaço. Mas não são apenas as diferentes espécies que competem entre si, mas os indivíduos da mesma espécie também lutam. Basta pensar em como os caranguejos lutam por território na praia, ou como as matilhas de lobos lutam por suas presas. Ou eu, quando vejo um lugar vazio em uma praia lotada. Esse tipo de competição não é uma boa base para a cooperação global. Há algumas exceções a essa regra. Por exemplo, as formigas. Elas podem não ser as criaturas mais inteligentes do planeta, mas quando se reúnem em colônias, conseguem realizar coisas incríveis, como coletar alimentos muito maiores do que elas, construir ninhos, criar filhotes e até mesmo cultivar. Na verdade, elas agem como um super-organismo, chamado de mente de colmeia, em que cada formiga trabalha em conjunto para atingir um objetivo comum. Insetos, como abelhas e formigas, são muito altruístas e trabalham juntos para garantir a reprodução de sua rainha. Se uma grande colônia de formigas tomasse conta de todo o nosso planeta, ela poderia agir como uma única mente e trabalhar em prol dos interesses da colônia e do planeta até que os recursos se esgotassem. Mas, na realidade, é difícil imaginar que qualquer organismo, mesmo um super-organismo, possa atingir esse nível de autoconhecimento e consciência. Número 5. Como poderíamos manter contato? Quando se trata de comunicação, as formigas usam feromônios e os humanos usam os nervos. Esses dois métodos funcionam bem para organismos pequenos, mas quando se trata de uma entidade gigante do tamanho de um planeta, seria difícil tornar essa comunicação rápida e eficiente. Portanto, a comunicação dentro de uma entidade do tamanho de um planeta seria muito mais lenta do que a que temos em nossas casas, como nossos computadores ou smartphones. Bom, vamos continuar sonhando com Pandora. Enquanto cientistas exploravam a vasta extensão do universo, fizeram algumas descobertas incríveis que os deixaram com mais perguntas do que respostas. De uma super terra escaldante a um mundo em forma de bola de futebol, as descobertas de exoplanetas de 2022 estão realmente fora deste mundo. Portanto, segurem-se bem. O futuro das descobertas está mais brilhante do que nunca. Número 1. Novo tipo de exoplaneta.
As anãs vermelhas constituem mais de 70% de todas as estrelas no espaço. Então, em setembro de 2022, os cientistas decidiram olhar mais de perto os pequenos mundos que as orbitam. O que encontraram foi incrível. Um novo tipo de exoplaneta feito de rocha e água em forma líquida ou gelo. Os pesquisadores sugeriram que esses planetas provavelmente surgiram de material gelado e nasceram longe de suas estrelas, além da linha de gelo, onde as temperaturas superficiais estão congelando. Mas depois migraram mais para dentro, para onde os astrônomos os detectaram. Essa descoberta pode ter enormes implicações na busca da vida no cosmos. Embora esses planetas estejam carregados de água, podem não estar cobertos de oceanos. Quem sabe, talvez um deles seja a Terra 2.0. Nosso número 2. O mundo do tamanho de Júpiter. Imagine um planeta tão maciço e misterioso que é como um Júpiter escondido na nossa galáxia. Bem, acabamos de descobrir um daqueles que orbitam uma estrela a apenas 379 anos-luz de distância. Só isso! Nós o chamamos de TOI 2180b. E esse carinha está na boca do povo. Por quê? Bem, para começar, ele leva 261 dias para orbitar sua estrela, o que é muito mais tempo que a maioria dos gigantes de gás que encontramos até agora. Mas não é tudo. A temperatura nesse mundo é surpreendentemente amena, com uma média de 112 graus Celsius negativos. Para comparar, a temperatura em Júpiter e Saturno está em torno de 138 graus Celsius. É tipo um intermediário entre os exoplanetas gigantes e nosso Júpiter. Mas a questão permanece: como esse planeta ficou tão diferente? Os cientistas ainda estão tentando descobrir. Esperamos algumas respostas em breve. Número 3. O planeta Hulk. Sua superfície está coberta de magma derretido e o ano dura apenas metade de um dia. Bem-vindo ao TOI 1075b, um exoplaneta que tem sido apelidado de Planeta Hulk pelos cientistas. Localizado a 200 anos-luz, essa super-terra é um dos planetas mais maciços já descobertos. Sua proximidade com sua estrela-mãe faz com que sua superfície atinja temperaturas abrasadoras de 1050 graus Celsius. É tão quente que qualquer forma de água evaporaria instantaneamente e o ar seria preenchido com rocha vaporizada. Mas não é apenas o calor que é impressionante, é também o tamanho. TOI 1075b tem quase 10 vezes a massa da Terra, tornando uma das mais maciças superterras já descobertas. Mas o mistério não para por aí. A órbita do planeta leva apenas 14,5 horas, um dos períodos orbitais mais curtos já registrados para um planeta de seu tamanho. Que excitante aquisição para o nosso catálogo! Número 4. 3 planetas condenados. Os astrônomos fizeram uma descoberta chocante de 3 planetas que estão circulando em uma dança perigosa ao lado das estrelas que lentamente desaparecem. Há apenas uma década, os cientistas nunca imaginaram que tais planetas pudessem existir. Esses planetas gigantescos a gás, de tamanho semelhante ao de Júpiter, orbitam muito perto de suas estrelas, que desaparecem lentamente. Eles estão meio que na beira do precipício, sabe? Pegue, por exemplo, o TOI 2337b. Sua órbita provavelmente o enviará direto aos braços inflamados de sua estrela hospedeira em menos de 1 milhão de anos. Bom, eu é que não vou estar por perto para ver. Quando essas estrelas entram em seus últimos dias, estão puxando os planetas próximos como um buraco negro, alterando suas órbitas e causando potencialmente colisões catastróficas. E à medida que esses planetas se aproximam de suas estrelas, suas atmosferas se aquecem e incham, levando a algumas diferenças de densidade alucinantes. Mas apesar da desgraça e da tristeza, estudar esses mundos poderia nos dar valiosos insights sobre a evolução do nosso próprio sistema solar. Número 5. Planeta com uma atmosfera de bário. São 2 planetas quentes e ardentes, cada um com uma atmosfera feita do elemento mais pesado já encontrado em um exoplaneta, o bário. Esses planetas, conhecidos como WASP-76b e WASP-121b, são gigantes de gás ultraquentes chamados Hot Jupiters, que orbitam super perto de suas estrelas. São basicamente bolas gigantes de fogo
com um lado voltado para a estrela, cozinhando a temperaturas suficientemente quentes para vaporizar ferro e outros metais. Mas, como o vapor de ferro quente é soprado para o lado mais frio da noite do planeta, ele se transforma em líquido e cai como chuva de ferro. Esses planetas nos proporcionaram uma surpresa especial. O bário é um metal pesado, cerca de 2,5 vezes mais pesado que o ferro. Ainda assim, os cientistas conseguiram detectá-lo nas camadas superiores das atmosferas desses planetas. É realmente um mistério e um enigma que ainda estamos tentando resolver. Imagine aterrissar em um planeta como esse e olhar para essa chuva de ferro e o pesado bário em seus céus. Seria terrivelmente horripilante. Número 6. O planeta do futebol. Prepare-se para isso, entusiasta do espaço. Acabamos de descobrir um planeta em forma de bola de futebol, e isso é diferente de tudo que já vimos. Conheça o WASP-103b, o ultra-quente exoplaneta que está a mais de 1000 anos-luz da Terra. Esse gigante de gás está tão próximo de sua estrela-mãe que sua forma está sendo esticada pelas intensas forças gravitacionais. Mas isso não é só uma diversão gerada por uma estrutura metamorfa. É também uma valiosa descoberta científica. Ao estudar as passagens do planeta pela sua estrela, podemos medir sua deformação pela primeira vez. É como tirar uma foto de um planeta em movimento, dando uma visão das condições extremas que ele pode suportar. É, de fato, uma grande descoberta. Número 7. Uma luz zodiacal. Está pronto para uma história de fantasmas cósmicos? Cientistas e estudantes do ensino médio na China descobriram um fenômeno assustador em 3 exoplanetas distantes. É a luz zodiacal, um brilho semelhante ao que se vê aqui na Terra durante o pôr do sol. Mas não é apenas um show de luz sinistro. Poderia conter pistas sobre a composição desses mundos potencialmente habitáveis. Imagine ver o pôr do sol de um ponto escuro na Terra e, em vez de escuridão, aparece um triângulo de luz. Isso é luz zodiacal, causada pela luz solar que reflete as partículas de poeira que enchem o sistema solar com restos de asteroides e cometas. A equipe de pesquisadores analisou 47 exoplanetas potencialmente habitáveis e descobriu que 3 deles, Kepler 69c, Kepler 1229b e Kepler 395c, todos superterras, tinham sinais dessa luz. Essa descoberta é mais do que apenas um fenômeno assustador. Ela poderia revelar informações sobre a presença de asteroides e cometas nesses sistemas de exoplanetas, que poderiam ser difíceis de detectar de outra forma. Portanto, é muito legal. Número 8. Um planeta com nuvens de silicato. Apresento a você o VHS 1256b. Não é fita de videocassete, tá? É um mundo estranho e exótico, envolto em mistério e maravilha. Um lugar onde as nuvens são feitas de areia e o céu é sempre vermelho. Não é coisa de ficção científica, mas uma descoberta da vida real feita pelas mentes brilhantes da NASA. É um exoplaneta anão marrom que está fazendo fama na comunidade astronômica. Ele é grande demais para um planeta, quase 20 vezes o tamanho de Júpiter. Mas não é bem uma estrela, é algo no meio, um enigma cósmico que desafia a definição. Mas o que é realmente louco no VHS 1256b é sua atmosfera. Os cientistas descobriram que esse estranho mundo está camuflado em grossas nuvens de grãos de silicato, semelhantes à areia. É a primeira vez que esse tipo de nuvem é detectado em um exoplaneta. E é uma descoberta que certamente mudará a maneira como pensamos o universo e as possibilidades de vida além de nosso próprio mundo. É isso aí, pessoal! O ano de 2022 foi repleto de descobertas incríveis e revolucionárias no mundo dos exoplanetas. Mas é apenas o começo. Como os cientistas e pesquisadores continuam a explorar a vasta extensão do espaço, só podemos imaginar que outras maravilhas nos esperam. Então, vamos continuar procurando. Quem sabe quais segredos as estrelas nos reservam, hein?